Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos revisar o estudo da geometria espacial. Vamos começar com o estudo dos prismas em geral e também do paralelepípedo, do cubo, ok? Então venham comigo. Atenção. Vamos lá. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, pessoal. Qual o volume de um prisma hexagonal regular de aresta da base medindo 5 centímetros? Atenção, a aresta da base vale 5 centímetros e a altura do prisma vale 10 centímetros. Vocês lembram que o volume de um prisma qualquer é dado pela área da base multiplicado pela altura. Neste caso, como a base é um hexágono regular, lembremos-nos que a área de um hexágono regular, atenção, a área de um hexágono regular, do hexágono regular, vocês sabem que o hexágono regular é aquele que tem todas as arestas com a mesma medida, né, pessoal? Hexágono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida, ok? E a área do hexágono regular, pessoal, é dado por 3 vezes aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Né? A gente prova facilmente que a área de um triângulo equilátero ou de um triângulo regular, o que vem a ser no mesmo, tanto faz dizer triângulo equilátero como triângulo regular, é dada por aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o hexágono pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros, é só multiplicar por 6. Multiplicando aqui por 6 para o hexágono e simplificando tudo por 2, nós chegamos a esta fórmula da área do hexágono regular, que neste caso específico desse exemplo é a área da base, né, pessoal? Então a área da base vai ficar, ó, 3 vezes a aresta da base vale 5, então 5 ao quadrado, vezes raiz de 3. O problema sugeriu a gente usar, no lugar de raiz de 3, 1,73. Tudo isso dividido por 2. Portanto, a área da base fica 3, atenção, 3 vezes 25 vezes 1,73 dividido por 2. Vamos fazendo essa continha que vai dar quanto, pessoal? 3 vezes 25 vezes 1,73. Multiplica tudo, que dá 129,75 e divide por 2, que dá 64,875. Esta é a área da base. Mas o que nós queremos é o volume. Então, o volume será a área da base multiplicado pela altura. Portanto, o volume será 64,875 vezes 10. Multiplicando isso por 10, a vírgula se desloca uma vez à direita, dá 648,75. Como as unidades estão em centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Eis aí o volume deste prisma hexagonal regular. Você calcula a área da base, que nesse caso é um hexágono, e multiplica pela altura. Beleza? Se quiséssemos a área total, pegaríamos agora a área da base, multiplicaríamos por 2, calcularíamos a área de cada um dos retângulos laterais, são 6 retângulos, cada um deles com a aresta medindo 5, que no caso aqui é a aresta da base e a altura 10, seria 5 vezes 10 vezes 6, a área lateral, vezes 2 vezes a área da base. Beleza, pessoal? Tá entendido? Vamos para mais um exemplo. Atenção. Considere um depósito no formato de um paralelepípedo retângulo com 8,1 metros de comprimento. É um salão, pessoal, que é utilizado como depósito. Ele tem
8 metros e 10 centímetros de comprimento, tem 4 metros e 20 de largura e 3,15 de altura. Quantas caixas, no máximo, no formato cúbico, no formato de um cubo, com 1 metro de aresta, podemos colocar neste depósito? Normalmente, para a gente saber o quanto de uma coisa dá para colocar num recipiente, a gente calcula o volume total do recipiente. Vocês lembram que o volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões e divide pelo volume do que a gente quer colocar dentro. Só que veja bem, neste caso nós estamos falando de caixas. Então, se eu tenho aqui um salão aqui, pessoal, ó, né? Vou fazer aqui como se fosse o piso dele, para a gente raciocinar aqui, ó. Só olhando ele planificado aqui, certo? O desenho mal feito, meu Deus. Se ele tem de comprimento 8 metros e 10 centímetros, de largura ele tem 4,20, as caixas elas têm 1 metro de aresta, ou seja, é um cubo vocês sabem, é o prisma com 6 faces todas do mesmo tamanho, ou seja, comprimento, largura e altura é o mesmo tamanho, é um cubinho com 1 metro por 1 metro por 1 metro, né, pessoal? Então, se ela tem 1 metro e 1 metro, aqui no comprimento eu vou poder colocar quantas caixas, pessoal? Ó, apesar de ter 8 metros e 10, não adianta você calcular o volume todo, porque esses quebradinhos aqui, eles não vão influenciar, porque eu não vou poder colocar mais que 8 caixas, ó. Cada um tem 1 metro, então vai caber aqui exatamente na largura. Atenção, na largura vai caber exatamente... Ô, negocinho chato, rapaz. De novo aqui, pessoal, ó. Na largura vão caber exatamente 8 caixas. Tudo bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai sobrar aqui os 10 centímetros, mas nesses 10 centímetros não cabe outra caixa. Da mesma forma que no comprimento, né? Na largura, como a largura são 4 metros e 20, nós teremos aqui 4 filas, né? 4 filas. Claro que vai sobrar aqui os 20 centímetros, mas esses 20 centímetros também não vai caber outra caixa. E pelo mesmo raciocínio, na altura, pessoal, atenção, ó. Na altura vão caber apenas 3 caixas, vai sobrar 15 centímetros, mas eu não posso utilizar esses 15 centímetros porque não vai caber outra caixa. Então, na verdade, qual o número de caixas que poderemos colocar? Nós não vamos utilizar esses quebrados. Eu tenho 8 caixas na largura, no comprimento, 4 filas na largura e 3 na altura. Então, vai ser 8 vezes 4 vezes 3. Vocês me entenderam? Que nesse caso eu não posso calcular o volume usando os quebrados, ó. Se calculássemos usando os quebrados, ficaria 8,1 vezes 4,2 vezes 3,15. Se fizermos esse produto, pessoal, dá quanto, ó? Atenção, 8,1 vezes 4,2 vezes 3,15 dá um volume de 107. O volume desse quarto usado como depósito, desse cômodo, dá 107,16 metros cúbicos. Cada caixinha de 1 metro de aresta só tem 1 metro cúbico. Então, se eu fizer desse jeito, eu posso achar que cabem 107 caixas. Mas não cabe, porque nesses pedacinhos não dá para botar, pessoal. Refazendo aqui esse cálculo, se foi feito certo. 8,1 vezes 4,2 vezes 3,15, né? A verdade é que nesses quebradinhos aqui não cabe outra caixa, então eu trabalho só com os números inteiros. 8 vezes 4, 32, 32 vezes 3, 96. Então nós só poderemos colocar 96 caixas. Cada caixa tem 1 metro de aresta, por isso que a gente pode colocar apenas 96 caixas, no máximo, né, pessoal? Vocês me entenderam aí o raciocínio? Ficou claro que nesse caso eu não uso os quebradinhos porque não cabe outra caixa? Creio que ficou entendido, pessoal. Então vamos ficando por aqui com esta videoaula. Traremos outras videoaulas revisando a parte também dos corpos redondos, ok?
Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.